Boa noite, gente. Graça e paz seja com vocês. Quem está feliz com Jesus? Quem já foi muito abençoado na sua vida? Mas faz assim, levanta a mão. Mas muito, tanto que não cabe mais nenhuma. Quem quer mais bênção? Foi esganado, né? Gente, eu fui muito bem abençoado. Estou sendo muito abençoado. Eu creio que nesta noite Deus vai nos abençoar mais. Eu quero agradecer aos pastores pelo convite de estar junto com vocês aqui. Uma bênção. Eu estou sendo muito abençoado. Eu quero confessar uma coisa. Anteontem, sexta-feira, eu estava doente. É verdade. Eu estava com mais de um problema. Pensei, e agora? Estava com febre. Estava com um começo de tosse. O diabo gritando, Covid. Eu estava com outros problemas também. E dores nas costas, uma dor que me incomodava demais. Mas a gente orou, a minha esposa é uma benção. Quando sabe que a esposa é uma benção. Pode ser uma benção, né? A minha princesa é uma benção. Então, a gente orou, e ela orou por mim. Ela está orando. Ela está lá em Curitiba, mas está orando por mim, né? E falei, não, eu vou em nome do Senhor. Amanheci ontem curado. Vim para cá, eu estou curado ainda. Como sabe, nosso Deus é tremendo. Amém. E falando da minha esposa, ela é uma bênção. Vocês um dia vão conhecer, né? É a minha princesa, né? Só que ela não gosta de viajar. Para ela viajar, você tem que dar um jeito assim, com muita graça de Deus. Deus tem que falar no coração dela. Não, você vai. Mas ela é mais caseira. Só que ela tem me aguentado todo esse tempo. E como eu falei ontem à noite, alguém está aqui que não esteve ontem? Ah, tá. Então, daqui umas 3 semanas, eu e a minha princesa vamos celebrar 61 anos de casada. Amém. Glória a Deus. E de ministério. Que a gente se casou no dia seguinte já pregando. Até hoje. Mas Deus tem sido fiel, mas ela tem me aguentado, ela tem me suportado. E ela é mãe de 5 filhos, Deus nos deu 5, eu falei ontem, né? Todos estes 5 filhos estão no ministério, são pastores. E 15 netos, falei ontem, né? Mas para quem não está, 3 dos 15 netos já são pastores e pais. Temos 9 bisnetos. Nenhum deles é pastor ainda. Mas vai ser, em nome de Jesus. Eu estou vendo a mão do Senhor sobre os nossos filhos, netos e bisnetos. Quantos creem que os pais têm direito de profetizar sobre seus filhos? A Bíblia fala no livro de Salmos, sabe que Salmos não foi só Davi que escreveu, não. Ele escreveu a maior parte, mas tem Asaf, tem Emã, Jedutum, Salomão, Moisés, tem um monte deles, né? Os filhos de Coré. Mas um dos salmistas chamava-se Emã. Ele tinha muitos filhos, mas faz assim comigo. Muitos filhos, para não botar defeito. Ele tinha muitos filhos. E ele era um levita, cantor, mas ele tinha uma unção profética. Além de escrever salmos, alguns dos salmos, ele começou, quando nascia um filho, ele profetizou sobre o filho. Cada filho ele deu um nome, que tem um significado. E depois que tinham 5 filhos, daí ele engatou uma primeira e foi profetizando. Cada filho é uma frase. E se você juntar todos aqueles últimos 12 filhos, acho que ele ainda tinha, e ler o nome de cada um deles, forma-se uma oração. Que fé, né?
para saber que ia ser filho e não filha. Não, mas, e para saber que aquele filho faria jus àquilo que ele estava profetizando. Eu gostaria de convidar vocês, pais, para profetizarem sobre seus filhos. Para dizer sobre eles, assim diz o Senhor. Você vai ser uma bênção. Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu lembro que a gente tinha o costume, quando eu morava no norte do Paraná, os nossos filhos, quando dormiam de noite, a gente entrava quietinho e orava por eles, enquanto eu estava na cama. E eu achei tão legal isso, né? Porque eles não estão nem sabendo, né? Mas a gente estava orando. E sabe, uma noite eu entrei, eu tenho um dos nossos filhos, eu não vou dizer qual, mas ele já era adolescente. E ele, naqueles dias, estava andando em companhia não muito boa, visitando os botecos, bares da vida. E eu e minha esposa, orando, jejuando e clamando, Senhor, toca no coração dele. Ele queria ser jogador profissional de futebol. Ele jogava bem, mas que eu não sabia, eu fui orar por ele aquela noite. Ele tinha acabado de voltar para casa, entrou pela janela do quarto dele, se enfiou embaixo das cobertas, estava ali com bafo de pinga. Mas eu não tinha percebido. Eu estava orando por ele, e chorando e orando. Depois ele diz, mais tarde, papai, aquela noite o senhor entrou de costume, começou a orar por mim. Eu senti suas lágrimas mornas cair sobre os meus pés. Mas o Espírito Santo penetrou, não apenas nos pés, mas no coração dele. E dentro de poucos meses, através de Deus usar outras pessoas, tremendamente, era coisa profética, eu não vou nem entrar em detalhes, mas Deus usou profeticamente outras pessoas. Ele diz, papai, não que eu não quero ser mais jogador, mas eu quero buscar mais a Deus. Eu quero mais da palavra de Deus. E ele foi estudar a palavra, fez o Instituto Bíblico, casou com uma das alunas, ficou como pastor de jovens durante não sei quantos anos, numa outra igreja, em outro lugar. E hoje estão celebrando, acho que mais de 10 anos, em São Francisco da Califórnia. Pastor de uma igreja vibrante, que está crescendo, se multiplicando. Como sabe que podemos profetizar? Com lágrimas, sem lágrimas, podemos profetizar. Quantos vão orar por seus filhos? Deus, deixa que Deus te use. Viu, gente? Deus tem um plano para a tua vida. Cutuca vizinho, diga, é você mesmo. Diga, Deus vai usar você. Viu, Hércules? Deus vai usar a tua vida. A mão dele está sobre você. Prepara, Deus vai te usar. Então, eu queria hoje à noite, eu queria contar umas coisinhas e depois entrar na palavra. Tínhamos 2 ou 3 palavras que estava pensando, qual dessas? Aí trouxe as 3. Culto vai até meia-noite, né, irmão? Não, brincadeira, não vou pregar 3 mensagens, não. Mas eu quero ministrar o que Deus quer que seja ministrado. E eu creio que hoje nós podemos ouvir Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da vida da gente. Eu falei ontem que a gente chegou no Brasil 58 anos atrás. Em novembro vai fazer 58 anos. E quando nós chegamos, era eu, minha esposa e 2 crianças quase de fralda. Depois nasceram mais 3. A gente chegou no Brasil porque Deus colocou em nosso coração, de uma tenra idade, um chamado. Eu falei ontem que Deus me deu um mapa do Brasil.
Eu vi claramente quando eu tinha 7 anos de idade. Eu sabia que um dia, não sei quando, mas um dia Deus levaria ou traria para cá. A minha esposa tinha 11 anos. Ela não viu o mapa, mas Deus colocou no coração dela um fardo, um chamado para missões. E o Brasil começou a tomar lugar. E eu não conhecia ela ainda. E ela morava em outra cidade. E daí ela mudou para a cidade que a gente morava. E alguém convidou ela para visitar nossa igreja. E eu estava mais ou menos assim, sentado mais na frente. Eu olhei para trás na entrada e eu vi uma moça diferente. Que eu nunca tinha visto, né? E ela passando ali. Eu não sei se eu profetizei ou pensei, eu não sei. Só sei que eu disse, eu vou me casar com ela. E deu certo. Cuidado com as profecias, viu, gente? No início, ela não queria nem saber de mim. Ela não estava nem interessada. Você sabe que a oração também ajuda. Eu orei, Senhor, toca no coração. Não, mas ela, finalmente ela também. A gente está muito apaixonado. Mas 61 anos não acalma a paixão, não. E um dia vocês vão conhecer ela. Mas eu quero ir um pouco mais para trás. Quando eu era um garotinho de 3 anos, e quem já foi criança? Quando eu tinha 3 aninhos, eu não sei se eu estava brincando de bolinho de gude, caminhãozinho, eu não sei nem o que estava fazendo. O que eu lembro é o que eu vi. De repente, eu me vi num lugar tão tremendo. Havia uma presença gostosa, como hoje à noite também está gostosa, né, pastor? Mas eu senti uma presença de Deus. E tinha pessoas. Eu estava ali também. E olhei do lado. O Senhor estava sentado. Mas Ele não estava sentado como o rei soberano. Ele estava sentado como o papai. E tive uma revelação de Deus Pai. Dado o momento, Ele levantou a mão assim. Eu sabia que isso tinha a ver comigo. Então eu me levantei e eu saí. Fui embora. Mas como se tivesse passado décadas. Eu voltei, não era mais um piá. Aqui fala piá? Guri, menino, garoto. Por aí. Eu me voltei um homem crescido. Já grande. Trazendo no meu ombro um feixe de trigo. E eu cheguei e coloquei aos pés do Senhor. E parou a visão. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 3 anos e meio. Eu não consigo me esquecer disso, gente. A minha vida toda estou lembrando disso. Porque foi o chamado ao ministério. Eu não tinha nem bem entregado a minha vida a Jesus. Foi naqueles dias. Eu me entreguei a Ele muito cedo, muito cedo. Mas foi naqueles dias que Deus me mostrou que Ele tinha um plano para a minha vida. Cutuca outro vizinho, diga, Ele tem para a tua também. Quem crê isso, diga amém. Alguém diz, pastor, mas uma criança tem sensibilidade para isto? Vai entender uma coisa dessa? Sim. Sei, de experiência própria. E não sou eu. Eu estava brincando com os meus 2 mais velhos, eles tinham 5, 6 anos de idade. Estávamos brincando de carrinho no corredor da casa. E tinha um lavabo. Não era bem lavado, era o banheiro, só tinha aqui. Mas então, entrei pela porta sem querer, nós 3 entramos com o carrinho embaixo da pia. E eles começaram a orar em línguas. Foram batizados no Espírito Santo, brincando de carrinho. Novo método para ser batizado do Espírito Santo. Compra um monte de carrinho, pastor, traz.
E todo mundo vai de gatinhas assim, brincando de carrinho, e o Espírito Santo vai descer. Não é o método, não. É o jeito que aconteceu. Então, uma criança pode ser muito nova, mas ela tem, se tiver coração aberto, Deus ouve e Deus age. E muitas vezes a criança escuta muito melhor do que uma gente grande. Amém? Uau! Então, por que estou falando isso? Porque eu tinha certeza que toda a minha vida seria para o Senhor. Agora, que o inimigo quis me passar umas rasteiras no meio do caminho, por longo da minha vida, sim, muitas vezes ele quis. Na saúde, nas tentações, em acidentes, em muitas outras coisas, mas sempre o Senhor foi mais forte. E Ele me protegeu e depois de casarmos, nos protegeu. E a nossa família até hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pular agora, porque senão o tempo não vai... A gente fica tentado de contar muita história, né? Verdadeira, mas o tempo não dá, né? Passando muitos anos, Deus nos chamou para o México, antes de vir para o Brasil. Mas Ele falou que seria um tempo de preparação, que não era o destino final. Porque a gente sabia que o destino final era o Brasil. Mas, então diz, vocês vão para o México. Ficou muito claro. A gente se casou, e dentro de, acho que 2 meses, mudamos para o México. E me lembro que a gente estava ministrando um povo muito pobre. Morava em casas de sapé. Morava em casas de estuque, de barro. Chão batido. As galinhas entravam e saíam à vontade, os porquinhos. E as criancinhas, que não usavam calça, até não sei que idade. Então, é um povo muito pobre. E não que todo o México seja assim, não. Tem lugar no México que é primeiro mundo. Mas onde Deus nos levou não era primeiro mundo. Era 5º, 6º, 7º. Era bem pobre. Lugar muito deserto. Mas o povo morava ali. E estavam ouvindo a palavra. E tinha passado por ali umas pessoas simples que deixavam a mensagem de Jesus e foram embora. E aquelas pessoas ficaram com Jesus, mas não tinha ninguém que fosse discipular, de cuidar, de pastorear aquelas vidas. E onde Deus nos levou era para isso, era para cuidar daquelas ovelhas que estavam sem pastor. Então a gente foi morar, chamava-se Colônia Pólvora. Pólvora, era perigoso mesmo. A cidadezinha mais próxima, povoada, não era cidade, chamava-se Peligro, que é perigo. A próxima vila do lado era Hechicera, que é a feiticeira. E outra era Paredones, onde eles matavam as pessoas. Não era lugar muito assim agradável pelos nomes, mas tinha um povo. Diga comigo, tinha um povo. E a gente estava lá no meio daquele povo. E eu estava muito feliz porque estava sendo feito batismos, pessoas estavam se entregando a Jesus, mas começou a haver uma rotina. Como sabe que a mesmice faz mal para a gente? Quem já ficou preso pelas mesmices da vida? A gente fica numa rotina. E começamos então, tudo era como ontem, anteontem. Eu fiquei muito desanimado. A gente queria construir um salão e sair do sapé. Só que as autoridades não autorizaram. Então, a gente tinha feito até o alicerce, mas não podia levantar paredes. E eu estava sentado em cima de um monte de pedra brita.
que a gente iria usar na construção, mas não podia dar continuidade. Então eu estava sentado ali. Eu me lembro claramente. Eu estava orando e parece que quanto mais eu orava, piorava. Quem já fez aquela oração que sobe o metro, desce 5? É? Não, deixa eu ver. Quem já fez essa oração? Você estava melhor antes da oração. Eu abria a minha Bíblia e abria, colocava o dedo. Ai de vós, pastores. Fechava a Bíblia, virava, abria de novo. Ai de vós. A minha Bíblia ficou viciada. Eu preciso levar ela numa casa de recuperação. Brincadeira. Quem precisava era eu. E não aguentei. Passou, acho que passaram-se... Para mim era muito tempo, mas talvez uns 2 meses. Eu cheguei para minha esposa e disse, bem, não aguento. Eu não me aguento. Não aguento mais. Quanto mais eu oro, a coisa piora. Quanto mais eu leio a Bíblia, não resolve. Eu estou desanimado, estou deprê, não aguento mais. Então eu falei, bem, eu vou sair um pouco. Eu tenho que me encontrar com Deus. Eu saí e fui até acabar a gasolina. Eu tinha uma caminhonete. Bem velhinha. Mas eu fui. Ainda tinha um pouquinho. Eu estava no vapor já. Eu cheguei onde eu sabia que tinha uma casa de recuperação. Dava umas 6 horas ou 7 horas de onde a gente morava. Quando eu cheguei nesse lugar, estava escurecendo. Eu pensei, ninguém vai me conhecer, porque eu não moro aqui. Mas eu sabia daquela casa, porque uma tia minha morava nas redondezas e tinha me falado que tinha. Daí eu cheguei lá, bati na porta, uma moça atendeu a porta, olhou para mim. Ah, pastor Tomás. Eu não queria que me reconhecesse. Mas como é que você me conhece? Temos uma foto de você e sua esposa Alice aqui na parede. E nós oramos por vocês continuamente. Obrigado. Ela diz, entra aqui. Estava num círculo, talvez tinha uns 8, 9 deles, com as mãos dadas, orando e louvando. De vergonha, eu entrei na roda. Peguei nas mãos deles e levantei as mãos juntos com eles e com a minha boca eu estava dizendo, glória a Deus, aleluia, obrigado. Mas dentro de mim eu estava dizendo para mim mesmo, hipócrita. Você não está nada na vitória. Você está só falando essas coisas para ficar bonito. Eu falando para mim mesmo. Né? Mas naquela hora, eu senti como se fosse uma gota de azeite morno, que bateu na minha cabeça e penetrou aqui dentro de mim. Eu sabia que era a presença de Deus, que era o Espírito Santo. E eu disse, Senhor, o Senhor não pode me abençoar, porque eu nem comecei a longa lista. Quem já teve uma longa lista de coisas para acertar com Deus? E Deus me falou, eu conheço o teu coração, e eu já te perdoei. Eu tive uma revelação da graça de Deus, como nunca antes, ou talvez nunca depois. Então, o Senhor me perdoou. Estou curado. Aí continuei louvando, mas era de verdade agora, não estava fingindo mais. Ninguém percebeu, só eu e Deus que sabia da coisa. Deus me restaurou. Totalmente restaurou. Quem que pode dizer glória a Deus? Agora, por que estou contando isso? Chamado tinha. Envio aconteceu. Mas no meio do trajeto tinha uns percalços. No meio do trajeto tinha provas. E algumas das provas chama-se desânimo. Chama-se rotina. Chama-se outras coisas parecidas. E eu estava neste vale. Quem já ficou tão lá embaixo que você tinha que esticar o braço para arranhar o chão? Entenderam?
E eu estava nisso. Mas Deus me tirou. Ele me restaurou. E nos voltamos a ministrar. Com graça de Deus. E não foi muito depois disso que Deus diz, agora é o Brasil. E agora, faz 58 anos, este ano, né, vai completar, que aconteceu isso. 2 jovens que chegaram neste país com 2 criancinhas pequenas. E Deus tem sido fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é tremendo. Quando vocês já passaram alguma prova na sua vida? Quem diz, pastor, eu não passei, estou passando. Deixa eu ver. Diga comigo, eu estou passando. Sabe por que eu pedi para você falar isso? Porque passar não é morar. Passar é passagem, não é residência. Então tem gente que faz residência na prova. Gente, estamos passando por provas. Diga comigo. Até onde que você entra no mato? Pergunta para o vizinho. Até onde você entra no mato? Quem sabe a resposta? Até metade. Porque da metade para frente você está saindo. Quantos estão saindo? Diga amém. Quantos já saíram? Diga glória a Deus. Quantos dizem, pastor, eu não gostei de ter mais nenhuma prova? Aguarda, porque vai ter. Só no céu. Mas está chegando essa hora. Gente, eu louvo a Deus, porque sei que provas vêm. É igual pernilongo, não precisa nem chamar, vem por conta. Quem já levantou cedo e fez aquela oração? Senhor, manda um monte de prova para o meu lado hoje. Mas vem. Hoje, brincadeira à parte. Deus vai abençoar a sua vida. Tem algumas pessoas que estão aqui que precisam de cura. Não só a física, mas também. Deus vai te curar. Eu creio isso. Tem algumas pessoas aqui que estão precisando de cura emocional. Eu não te conheço. É Felipe, né? Eu gostei muito do louvor. Mas Deus está te curando. Ele está restaurando o teu coração. Você passou por provas. Você passou por vales. E você sobreviveu. Mas ainda tem uns quezinhos aí. Uns resquícios. Deus está dizendo, eu vou tirar tudo. E vou te restaurar por completo. E os seus louvores, além de subir ao trono de Deus, terão uma nova unção. Porque foi Deus que te chamou. Você não se chamou, Ele te chamou. Amém? Então, eu só sinto isso. Tenha sempre um guarda-chuva. Porque está chovendo por aí. E essa guarda-chuva Deus tem provido. Eu louvo a Deus. Eu só senti de deixar contigo. Deus ama a tua vida, querido. Ele ama a tua vida. Ele vai curar a parte emocional. Ele vai curar a parte física. E Ele vai curar relacionamentos. Quem crê que Ele pode fazer isso? Estou tentado de falar um testemunho, mas não vou. Senão a gente não sai daqui. Eu queria deixar uns poucos versículos dos Salmos, como base. E cada versículo tem os 10 versículos que acompanham. Não. Brincadeira. Eu quero falar sobre Salmo 51. Diga comigo, Salmo 51. O nome que eu daria é Um Coração Puro. Eu creio que hoje à noite, tem algumas pessoas que estão aqui dizendo, pastor, eu pisei na bola. Eu errei feio. Mas Deus é misericordioso. Só que eu carrego em mim a culpa. Hoje Deus vai tirar essa culpa. Na verdade, Ele já tirou faz tempo. Uau.
Estou vendo, quem lembra de Bartimeu? Quem foi Bartimeu? Foi quem? Um cego. E qual era a profissão dele? Era mendigo. Ele era mendigo, profissional. Só que não tinha mais nada que ele podia fazer, então ele pedia esmolas. E um dia, ele ouviu que um grande barulho de muita gente passando perto dele. E ele perguntou, o que é isso? Alguém disse, é Jesus de Nazaré, que vem passando e tem muita gente com ele. Ele começou a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E ele foi gritando. E os discípulos ouviram e foram lá, fica quieto, o seu mendigo, fica quieto. Quanto mais falava com ele, mais ele gritava. E Jesus disse, traz ele para mim. E eles foram lá dizer para ele está te chamando. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele levantou-se, pegou sua capa de mendigo e jogou fora. Nunca mais ele pegou. E ele foi tateando até achar Jesus. Jesus disse, que você quer que eu faça por você? Ele disse, Senhor, que eu veja. Jesus disse, então veja. E ele foi totalmente curado. E diz naquele dia que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele virou um discípulo. Ele foi curado e se tornou um discípulo no mesmo momento. Nunca pegou aquela capa. Eu creio que alguns de nós estão aqui curados, chamados, abençoados. Deus fez algo, mas está carregando a capa. A capa que lembra você do passado. A capa que diz, lembra, lembra, lembra. E Deus está dizendo, joga a capa. Diga para o seu vizinho, jogue a capa. Para longe. E nunca pegue mais. Quem concorda com isso, diga amém. Porque hoje, Deus está querendo tirar o sentimento de culpa. E tem pessoas que têm sentimento de vergonha. E está querendo tirar a capa da vergonha também. Está querendo limpar a tua mente, teu coração. E você pode sair aqui hoje dizendo glória a Deus. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. É do versículo 10, 11 e 12. Salmo 51. Eu vou ficar basicamente sobre estes versículos. 10, 11 e 12. 3 versículos. Mas eu vou começar com a primeira frase. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga isso comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus está dizendo, venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Uau! Como sabe que Deus quer limpar nosso coração? Deus está dizendo, eu posso. Mateus 5, versículo 8 diz, bem-aventurados os puros, os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. 1 João 1, 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja bem que esta palavra purifica está no tempo contínuo, tempo presente contínuo no grego, que quer dizer que não purificou, ou vai purificar, mas está purificando. Cada passo que eu tomo, Ele está me purificando.
E não tem nada a ver com meus méritos. Eu não mereci, nunca vou merecer, mas o sangue de Jesus está me purificando. Aleluia. E diz aqui, andar na luz, andar na luz fala de transparência, de não esconder o ouro. Transparência de Senhor, eis-me aqui. Andar na luz. Um coração puro é um coração íntegro. Em 1 Crônicas 29, 17, Davi disse, eu sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Diga comigo, integridade. Um coração íntegro é um coração inteiro. Cria em mim, ó Deus, um coração, isto é fé no Criador, que Deus pode criar em nós. Integridade. Uau! E quando nós dizemos, cria em mim, ó Deus, isto mostra que nós não podemos sem Ele. Ninguém cria integridade. Só Deus pode colocar a sua integridade em nós. Amém? Cria em mim, aleluia. Em Tito 3, versículo 5 diz, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do seu Espírito Santo. Lembra dos dois que foram no templo? Jesus disse, o fariseu e o publicano. E o fariseu disse, ó Senhor, obrigado porque eu sou tão bom. Eu dou o dízimo de tudo e faço isso e faço aquilo, e não sou como aquele publicano lá. E diz que o publicano nem levantava a cabeça, batia no peito e disse, ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. E Jesus diz, qual dos dois voltou para casa justificado? O publicano. Gente, aleluia. Eu creio que quando nós chegamos a dizer, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, não consigo resolver o meu problema, mas eu confio em Ti. Cria em mim um coração puro. Ele vai fazer isso. Quem aceita, diga amém. Agora, a próxima frase. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu creio que Deus está dizendo, eu quero trazer uma estabilidade para meu povo. Eu quero trazer firmeza e equilíbrio para meu povo. Tem muita gente que está desequilibrando. Tem muita gente que não tem firmeza na sua fé. Em Mateus 7, versículo 24, diz, quem ouve as minhas palavras e pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. E quando vierem as chuvas em Goiânia, e as inundações, alagamentos nas ruas, não, obrigado. E os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Vamos dizer glória a Deus. Mas quem ouve o meu ensino não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Uau! Nós temos que permanecer firmes. Segura a mão do vizinho. Bem firme, bem firme. Diga, Deus está te dando um coração firme. Quem aceita isso, diga amém. Em Gálatas 5, versículo 1, Gálatas 5, 1 diz, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Deus quer nos dar um espírito inabalável. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Domínio próprio diz, depende da tradução, mas esta palavra também significa equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. 1 Pedro 5, 10 e 11. Deus
em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará. Ele está fazendo isso hoje. Ele está fazendo isso hoje. Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá. E os colocará sobre uma firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Próxima frase. Não me lances fora da tua presença. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me lances fora da tua presença. Efésios 1, versículo 3 e 4. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Onde? Em sua presença. Diga comigo, em sua presença. Nós cantamos agora há pouco, né? Sobre a presença do Senhor. Em Salmo 16, versículo 11, fala da plenitude de alegria que está onde? Na sua presença. Tu me mostrarás o caminho da vida, me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Lembra que Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Diz que o ramo que estiver ligado à videira, à parreira, vai dar muitas uvas, vai dar muito fruto. Mas o ramo que não estiver ligado, não vai dar nada. Quantos querem ficar grudadinho com Jesus? Diz, eu quero ser grude com Jesus. Não quero nunca largar de Jesus. Porque é só assim, gente, que a sua seiva, seu espírito entra em nós e produz a vida, produz o fruto. E essa igreja vai ser frutífera. Essa igreja vai ser frutífera. Tem gente em Goiânia que está procurando onde comer umas coisas boas. E não está achando, mas eles vão achar um povo igual um ramo de parreira, né? Que tá cheio de uva, aquelas mais bonitas, mais gostosas. Quem pode dizer glória a Deus? Então, Salmo 23, lembra que diz, não temerei porque tu estás comigo. Diga comigo, presença de Deus. Uau! Salmo 89, versículo 15, como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, ó Senhor, que anda na luz da tua presença. Deus está levantando um povo da sua presença. Quantos de vocês querem levar a presença de Deus com você? Imagina, você entra num estabelecimento e alguém sabe que não é só você. Quem gostaria de carregar a presença de Deus? Tem gente que carrega. É uma bênção isso. Uma bênção. Por quê? Porque estão saturados, estão permeados, estão cheios da presença do Senhor, porque gastam tempo com Ele. Quanto mais se gasta tempo com Ele, mais a presença dEle está em você. Uau! Eu creio que nesses dias, estou declarando sobre esta igreja, que vai ter muitas conversões. Já teve, mas vai ter mais. Porque eu vejo que o povo está se enchendo com a presença do Senhor. Não sei o nome do irmão que está com os óculos, camisa, é isso. Levanta a mão. Hã? Selber. E a irmã? Ada. Amém, mais fácil. Selder e Ada. A mão do Senhor está sobre vocês. E vocês receberam há muito tempo certeza que Deus ama vocês. Vocês começaram a andar com Ele. E o inimigo quis passar uma rasteira em vocês. E vocês até quase desistiram de crer que Deus podia fazer algo mais. Mas hoje vocês estão aqui e Ele está dizendo para vocês que Ele ama demais. Que o plano dEle para vocês é tremendo, não mudou nada.
que Ele restaurou, restaura e restaurará, e que é um ministério nas suas vidas, é um chamado de Deus sobre vocês. Uau! Irmão Celder, você vai crescer na palavra. Você vai crescer, você vai ser conhecido como o homem da palavra. Uau! E a irmã Ada vai ser conhecida como mulher de misericórdia. Deus vai te dar um coração que se quebranta facilmente por causa das necessidades das pessoas. Você vai chorar na presença do Senhor como intercessora, mas você também vai aconselhar pessoas, outras irmãs e jovens, dizendo: Deus é fiel, creia nele, porque o mesmo Jesus que curou o teu coração, vai curar aqueles corações. Homem da palavra, mulher de compaixão. E Deus abençoe suas vidas. Aleluia. Quantos querem ser povo da presença? Eu quero. Cria em mim, ó Deus. E depois, próximo diz: não me retires o teu Santo Espírito. Em Gênesis 1, versículo 2, temos a primeira menção do Espírito Santo. No versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Legal, quanto sabes que Deus faz a coisa só pela metade? Deus faz meia sola. Quem já mandou fazer meia sola? Que não tinha grana para pagar o solado inteiro. Não. Deus faz por completo ou faz parcial? No princípio criou Deus céus e a terra. Por que o versículo 2 diz: a terra estava sem forma, vazia, escura? Uau! O que aconteceu? Alguns estudiosos dizem que entre versículo 1 e 2 é quando Satanás foi lançado do céu. E que a chegada dele na terra criou um caos. Mas Deus não ficou frustrado. Porque no mesmo versículo diz: mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, o inimigo quis destruir, ele quis passar uma rasteira em Deus. Não adiantou, porque o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E no próximo versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. E na medida que Deus foi falando, as coisas iam acontecendo, e toda aquela semana de criação, ou recriação que seja, Deus foi transformando tudo. Quando sabe que Deus faz a coisa legal? Você acha que Deus pode fazer isso na tua vida? Quem pode dizer: pastor, eu acho que eu estava naquele versículo. Porque Deus me fez tão lindo, mas o diabo chegou. E atrapalhou a coisa. E eu me fiquei vazio. Quem encontrou uma pessoa vazia? Sem esperança. Vazio, sem forma. Escuro. Boas notícias. O Espírito do Senhor está pairando sobre as águas. E Deus está falando. E disse Deus: haja luz. Hoje, Ele vai dar forma. E vai mudar a tua situação. Em Isaías 52 e 53, no finzinho de 52, começo de 53, diz que Jesus ficou tão deformado por causa dos nossos pecados, que não era mais reconhecível, de tanto que ele levou açoite, de tanto que ele foi abusado, esbofeteado e crucificado finalmente. Diz que não havia nele beleza alguma para que o desejássemos. Mas ele morreu e ressuscitou. Hoje ele é lindo. Ele é formoso. Ele é o Senhor. Ele quer fazer isso na tua vida. Quantos querem deixar Jesus encher o teu vazio? Quantos querem deixar Jesus te dar forma? Tirar o escuro? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu que nós vamos orar daqui a pouco, se eu conseguir terminar, né? Eu vou correr aqui.
Em João capítulo 3 diz que quem não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Em Romanos 8:2, a gente viu ontem, né? Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é mais forte do que o pecado. O Espírito Santo é mais forte do que a morte. Hoje, Ele quer te dar essa vitória. Diga para o vizinho, Ele vai dar para você. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele o levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Aleluia! Gostei dessa tradução. E em Gálatas 5:17 diz: devemos andar no Espírito. Eu não tenho tempo de entrar em tudo isso, mas diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. E se andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Gente, Ele está te convidando hoje para andar no Espírito. Quem já recebeu Jesus como Senhor, diga amém. Então você nasceu pelo Espírito. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Faz assim, diga comigo. Glória a Deus. Diga para o diabo. Por quê? Porque você tem alguém em você que é mais forte do que todas as hostes infernais. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, diga comigo, o Espírito Santo está em mim. Eu estou nele. Davi orou: nem me retires o teu Santo Espírito. Número 5, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Em Salmo 45, versículo 7 diz: amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. Deus está derramando óleo. Ele está derramando azeite da alegria. Foi sobre Jesus, profeticamente, mas é sobre a sua igreja também. Faz assim na cabeça do vizinho. Diga: óleo sobre você. Diga de novo: óleo sobre você. Óleo da alegria. Amém. Tem algumas igrejas que a gente prega que parece que o pessoal acabou de ser batizado em suco de limão. O que a palavra do Senhor diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Um distintivo da presença de Deus na nossa vida é a alegria que Ele nos dá. Diz que o fruto do Espírito é amor e alegria, e paz, e mais outros ingredientes. Aleluia. Vou correndo aqui, senão. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Jesus morreu, enfrentou a cruz, suportou a cruz, enfrentou a vergonha nossa pela alegria que estava proposta. Diga comigo: Deus tem alegria na minha vida. Eu quero ter alegria na vida dele. Uau, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:16. Estejam sempre alegres. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Neemias 8:10 a gente falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Estou chegando. É o último agora. E sustenta-me com espírito voluntário. É o finzinho desta parte que estamos lendo.
Sustenta-me com o espírito voluntário. Isaías 6, versículo 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando uma pessoa com o coração disposto. Quantos querem ter um coração voluntário? Um coração que diz: eu vou, em nome de Jesus. Davi orou: sustenta-me com o espírito voluntário. Maria, a mãe de Jesus, quando ainda não era a mãe de Jesus, e o anjo chegou em Lucas 1:38 e falou que ela iria dar à luz e que seria pelo Espírito Santo que viria sobre ela. E Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Gente, quem está disposto a dizer: tudo que Deus quer da minha vida, Ele pode ter? Quem já entregou uma parte da sua vida a Jesus? Quem já entregou tudo a Jesus? Amém. Jesus no Getsemane, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Diga comigo: coração disposto, total disposição. O povo tinha disposição. A Bíblia fala em vários lugares, mas um dos lugares é 1 Crônicas 29, 9. E o povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Uau! Deus está procurando um povo desapegado. Amém? Como os jovens dizem, descolado. Dios está procurando um povo que não está apegado às coisas. Um povo livre no espírito, que diz: Senhor, eis-me aqui, eu e tudo que eu tenho, porque é teu. Deus está procurando aqui este povo. Quero perguntar: quem quer ser este povo? Onde você está totalmente desprendido para servir ao Senhor. Aleluia. Segundo aos Coríntios 9:7, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Gente, ser voluntário, ser disposto, é o que Deus está procurando. Em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém. Fechem seus olhos comigo, por favor. Esses 3 versículos que a gente foi vendo, começaram com essa frase: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E restaura em mim um espírito inabalável. Se você está aqui hoje e diz: pastor, eu quero que Deus me liberte de tudo que possa ter manchado o meu testemunho, a minha vida, o meu coração. Creio que o amor dele é maior do que os erros que eu cometi. Creio que ele provou isto, em que Jesus pagou o preço dos meus pecados. Creio que hoje ele pode me limpar e transformar tudo que está dentro de mim. Quem sabe você está aqui, você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus ainda desta forma. Nunca tive um compromisso com ele desta forma, de abrir a minha vida, deixar ele entrar. Se você está aqui hoje e diz: pastor,
ora por mim. Eu quero entregar hoje a minha vida a Jesus. Eu quero passar o volante para Ele ser condutor. Eu quero ser passageiro agora. Eu não quero mais conduzir a minha vida porque eu já trombei muito. Eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida hoje. Se este é o teu caso, levanta a tua mão e eu quero orar por você.